Gravação iniciada, presidente. Bom dia, conselheiros. Estamos aqui iniciando a sessão do dia 20 de janeiro de 2021, às 9 horas, da primeira turma ordinária da terceira Câmara. Hoje temos uma nova componente, a quem eu dou boas-vindas, a doutora Mauritânia, que vai substituir a doutora Bianca, que teve um problema de saúde, não vai poder atuar nessa sessão. Então, eu vou iniciar, como de praxe, dando bom dia aos conselheiros. Bom dia, doutora Giovana. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, doutor Dornelas. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Seja bem-vinda, Mauritânia. Bom dia, doutor Lisandro. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Seja bem-vinda, Mauritânia. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia, presidente. Bem-vindo, Mauritânia. E bom dia, doutora Mauritânia. Seja bem-vinda. Só reitero aqui os votos boas-vindas e agradecer a sua prontidão em responder a convocação aí. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Obrigada pela recepção. Presidente, pode, por favor, tirar o doutora, pode me chamar só de Mauritânia mesmo. Mas já é hábito mesmo, então desculpe se eu não respeito. Imagina, uma ótima sessão para todos. Para todos. Pessoal, então nós vamos começar. O item 31 vai ser na ordem da pauta, que a gente não tem nenhuma sustentação oral programada, nem para hoje, acho que nem para amanhã, que o processo que ia ser sustentado amanhã acabou saindo de pauta por solicitação da PGFN. Então, iniciando a pauta de hoje de manhã, é o item número 31, eu já estou pregoando, recorrente é Lab Hormon, laboratório especializado em dosagens hormonais, o relator é o Dr. Dornelas. Ele é paradigma, acho, de vários processos que estão sob minha relatoria na pauta, mas então, na verdade, são repetitivos desse paradigma. Então, é o item 31, aí eu acho que os repetitivos vão até o item 38, né, doutor Dornelas? O 39 já é diferente, eu acho. Então, aí eu acho que todos são iguais, eu não entendi porque esse outro não está junto, mas vamos para o 31, então. 31, aí eu acho que o reflexo de resultado é no 32 a 38, tá, pessoal? Isso. Então, doutor Dornelas, sua palavra aí para relatar, por favor. Obrigado. Esse processo eu tive uma dúvida com relação à matéria probatória, mas porque a matéria de direito é bem simples. A gente aqui já enfrentou inúmeras vezes. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acordo 0373679. Só uma dúvida, Mauritânia, você tem acesso à nossa pasta T? Tem, ok. Trata os autos de pedido de restituição com base em créditos decorrentes de pagamento devido a maior relativos a imposto de renda. Através do despacho decisório foi indeferido o pleito por inexistência de crédito sob a justificativa que o DARF foi identificado, mas foi utilizado integralmente de modo a não existir crédito disponível para efetuar a restituição solicitada. Cientificada dessa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade acrescida de documentação anexa. Sustenta que a prestação de serviço de laboratório de análise de medicina diagnóstica deve ser considerada como prestação de serviços hospitalares para fins estabelecidos no artigo 15 da Lei 92.49/95. É a discussão sobre o coeficiente, né, de presunção incidente sobre a receita da atividade. Ele pleiteia que seja 8%, certo? A DRJ analisou e indeferiu por ausência de provas. Ciente do acordo recorrido e com ele inconformado, a recorrente apresentou recurso voluntário, tempestivamente instruída de documentos. Então, eu aceito esses documentos inicialmente, com base em fundamentação que vocês já conhecem. Eu cito aqui um precedente da Câmara Superior a respeito, no mesmo sentido, ou seja, da possibilidade de juntar documentos posteriormente à apresentação da impugnação, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38 da Lei 97.84 de 99. Então, aceito. Então, entrando no âmago da discussão, apresenta-se controvérsia de respeito à interpretação do artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º A da Lei 92.49/95.
em sua redação original, vigente à época em que ocorreram os fatos geradores. A base de cálculo do imposto de cada mês será, enfim. A norma e comento provocou um embate no entendimento quanto ao alcance da expressão serviços hospitalares. Eu cito o termo do STJ a respeito, ou seja, o termo do STJ ele apenas exclui as consultas, né? A questão também foi simulada, súmula 142, trago a colação. No caso concreto, a recorrente é a pessoa jurídica da espécie sociedade limitada, regulamento constituída segundo as leis de regência. Para enquadramento pleiteado, precisa cumprir uma série de exigências de prestação de serviço de forma específica, como natureza empresarial. Esse requisito ainda depende de confirmação pela autoridade sanitária a qual esteja vinculada. Preenchido esse requisito, possível equiparação. Em sede de recurso voluntário, esse preenchido requisito aqui eu vou tirar. Em sede de recurso voluntário, foi juntado diversos documentos para a comprovação dessa condição, tais como licença sanitária, lei de contratos de prestação de serviço com diversas instituições. A rigor, essas licenças sanitárias somente são concedidas aos estabelecimentos que preenchem os requisitos mínimos descritos na legislação de regência, com especial atenção à resolução RDC 50, emitida pela diretoria da Agência Sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com o objetivo de aprovar o regulamento técnico destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, a ser observado em todo o território nacional na área pública e privada. Por fim, vale destacar que a própria recorrente já ingressou com pleito semelhante a esse, tendo o processo chegado à Câmara Superior, que, mediante acordo X, entendeu por unanimidade de votos confirmar a decisão de segunda instância para reconhecer que a recorrente possui o direito de sujeitar ao coeficiente de 8% na determinação da base de cálculo de imposto de renda. Veja-se a emenda do acordo da lavra do conselheiro Rafael Vidal. Dessa forma, o contribuinte traz prova da presença dos requisitos necessários para a aplicação dos percentuais de 8% e 12%, aqui aludidos. Aqui, no caso, é somente 8%, porque não é imposto de renda, né? Deixa eu ver aqui. 8%. Equiparando a unidade hospitalar. Nesse sentido, deve-se reconhecer atividades exercidas pelo contribuinte, incluindo no conceito de serviço hospitalar, que é a lei do artigo 15x, YZ, da lei 92.4995, daí porque o coeficiente da presunção incidente sobre a receita da atividade é de 8%. Tendo disposto, o voto no sentido de dar provimento ao recurso para reconhecer o direito do creditório pleiteado. É assim como eu voto, presidente. Debate, esclarecimentos, pessoal. Uma coisa, conselheiro Dornelas, em relação aos novos documentos que você aceita, né? Eu vi aqui no voto, você sempre faz referência ao artigo 16, lá, parágrafo 4º do decreto, mas você falou em formalidade moderada, que eu não vi. Eu pergunto porque eu acho que, igual ao presidente, eu estou de acordo com a recepção com base no 16, né, para contrapor decisões da RJ, mas essa formalidade moderada eu já... mas eu acho que não está aqui, né? Foi só... Não está aqui como? No voto, não fala de formalidade moderada. Fala. O voto mesmo, esse voto conhecido já. Deixa eu ler o voto que a gente... Tô vendo, achei. No mesmo parágrafo, aí você coloca, sob pena de ferir os princípios da verdade material, racionalidade, formalidade moderada, tá certo. Mas o embasamento é o artigo 16, parágrafo 4º. Beleza, tá tranquilo. Eu estou falando do parágrafo 16. Eu estou destacando a exposição contida no parágrafo 4º, não estou embasando nele, não. Que trata a apresentação do prova documental de impugnação, em que pese existir entendimento pela não admissão desses documentos,
Talvez você me acompanhe para as conclusões mesmo, Giovana. Penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte, impedindo de apresentar provas, sob pena de ferir princípio da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e da própria efetividade do processo administrativo. Aí eu vou agora desenvolver. Primeiro, de acordo com esse mesmo decreto, em seu artigo 18, pode o julgador, artigo 18, espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e motivação de sua decisão. Se isso é verdade, por que ele poderia o mesmo julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos autos após a impugnação, quando verificar que são pertinentes ao tema controverso, servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão? A rigidez da aceitação de provas apenas em momento processual específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do processo administrativo fiscal. Aí é uma expressão que nós, julgadores, sempre se apega que a forma sucumbe ao conteúdo, né? Desse modo, existindo uma matéria controvertida e o contribuinte traz novos elementos de prova relacionados a essa matéria, de modo a corroborar materialmente com o desfecho da lide, ainda que as apresente após sua impugnação, não devem essas provas ser desconsideradas pelo julgador administrativo em face do momento processual em que ocorre a juntada. Nós que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos posteriormente à impugnação não só representa uma medida de racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um positivo reflexo da redução da judicialização de litígio tributário. Logo, embora o artigo 16, parágrafo 4º, estabeleça regras atribuindo o efeito de preclusão a respeito da prova documental, isso não impede, segundo o meu modo de ver, com base em outros princípios contemplados do processo administrativo fiscal, em especial os princípios da material, racionalização e da própria efetividade do processo administrativo fiscal, que o julgador reconheça e analise novos documentos apresentados após a peça inaugural. Então, semelhante desse entendimento foi da Câmara Superior, trago aqui a colação. Então, por esses motivos que eu aceito os documentos colacionados. Desculpe ler essa parte, eu não leio normalmente, mas como eu acabei mudando um pouquinho o texto, então acho que é importante ler. Então, acho, Giovana, se você for na mesma linha que o conselheiro editor, nosso presidente, você vai me acompanhar para as conclusões, né? Você estava lendo, dona Rosa, eu estava aqui pensando, por exemplo, existem algumas hipóteses em que você sabe expressamente qual é a prova necessária. E muitas vezes o acórdão da DRJ diz: eu quero livro de área e razão, eu quero uma DCTF retificadora, eu quero, e aí ele diz expressamente o que é que ele acha necessário. Às vezes, num caso desse, por exemplo, provar que é prestação de serviços hospitalares, você pode ter um vasto conjunto probatório. Eu já recebi processo disso aqui, que o contribuinte mostrava foto do local, mostrando que era uma clínica que funcionava dentro de um hospital. E, assim, não tem nenhuma lei dizendo que tem que trazer foto do local. Então, assim, às vezes você pode, tipo, a decisão de primeira instância não deu provimento porque não considerou que ele conseguiu provar ou que a prova foi insuficiente. De repente, ele traz uma prova nova que não deixa de ser, de certa forma, uma prova para contrapor o que foi dito na decisão. Tipo, não tinha prova suficiente de que ele prestava serviço hospitalar. Entendeu? Então, assim, de certa forma, eu ainda acredito que ele contrapõe a decisão da DRJ no momento que ele não trouxe prova suficiente para aprovar o legado, mas a vastidão de documentos que podem fazer o convencimento do julgador, e eu jamais recusaria se ele trouxesse outros documentos que me convencessem, entendeu? Nesse sentido, assim, de não ser uma prova expressa como um determinado livro, assim. Talvez eu ficasse mais resistente a aceitar se ele tivesse sido pedido daquele documento desde a origem lá e ele não tivesse apresentado em momento algum
e de repente fosse fazer mais tarde. Eu digo, não, esse documento ele já podia ter apresentado, porque ele foi intimado expressamente a trazer aquele documento. Quando você tem um conjunto de provas e a outra diz, isso aqui não é suficiente, então eu trago mais prova para você, tá aqui outras provas. Então eu estou entendendo que essas novas provas que ele trouxe, entendeu, é justamente para fazer o convencimento. Entre elas, eu acho que, não sei se quando da decisão da primeira instância, ele tinha mostrado a decisão da Câmara Superior num processo semelhante, que eu olhei o ano calendário aqui, é 2002, a decisão da Câmara Superior, e o aqui trata do ano 2001, de que o laboratório fazia atividade hospitalar. Provavelmente é um laboratório que presta serviço dentro de uma unidade hospitalar. Então, assim, nesse sentido, eu não teria a objeção de acompanhar integralmente, não só pelas conclusões, entendeu? Assim, certo. porque, de certa forma, eu acho que ainda se aplica um pouco do 16, quando você diz que não tem prova suficiente, mas você não tem um arcabouço expresso, tácito ali, você traz outros documentos. Agora, eu só fiquei assim, o que é que ele trouxe a mais no recurso que o convenceu? Foi essa decisão da Câmara Superior? Não, eu acabei até apagando aqui. Ele trouxe aqui, eu vou até melhorar essa decisão, ele trouxe como é que chama? Os laudos da vigilância licenças sanitárias. Que foi o que a DRJ pediu. Isso, ele trouxe aí. Ele trouxe esses documentos. Agora, Tenho uma dúvida, dona Elas. Com relação a data das... É que o ano calendário de 2001, essas licenças são todas posteriores. Tem alguma que é anterior a 2001? Deixa eu não vou saber de cabeça, não. Claro, muito documento, realmente. Eu não vou saber de cabeça, não. De todo jeito, de todo jeito, o seguinte, esse laboratório especializado, esse laboratório aqui, ele presta o serviço equiparado a serviços hospitalares, independente dessa prova física de estrutura, só o contrato social, falando da atividade dele em si, já demonstra que ele não faz apenas consultas médicas, né? Então, eu não tenho... Na Folha 164 tem o contrato social e tem é anterior a 2001. Folha 164. Certo. Não, desculpa, não é um contrato social, é um contrato mesmo, né? Mas tem lá a atividade de laboratório, que é aquela abarcada, inclusive, pela decisão do STJ. Pela própria lei, inclusive, posterior, né? Isso. Eu estou pronta para votar, presidente. Sim. Eu falei, Giovana, pelas conclusões, porque esse fundamento que você utilizou, de fato, você consegue concluir pelos seus fundamentos. Eu não utilizei ele aqui, só para deixar claro, viu? Para contrapor, eu não utilizei ele. Eu inclusive, aceito qualquer prova, inclusive aquele que ele se negou a juntar a primeira instância, se ele juntar depois, eu vou aceitar. Por esse entendimento aqui que eu estou trazendo. Até porque não tem sentido eu aceitar uma prova que vai me convencer que eu poderia obter essa prova em diligência, só porque ele trouxe essa prova, eu não aceitar. É assim que eu entendo. Mas no caso concreto aqui, você pode concluir, a mesma coisa que concluir pelas conclusões. Por isso que eu falei que talvez você me acompanhasse pelas conclusões, para ser bem fiel ao que você vem sustentando. Mas fique à vontade, só um adendo. Eu vou colher os votos, então. Doutora Giovana. Eu vou acompanhar pelas conclusões, eu acho até que eu faria ressalva, porque nesse caso, até pelo que o conselheiro Lisandro falou, a DRJ falou da necessidade da licença e ele trouxe a licença. Então, de certa forma, eu ainda acho que se enquadraria no artigo 16 do decreto. E como você ressalvou que não era o artigo 16 do decreto, eu vou acompanhar pelas conclusões. Doutor Lisandro. Eu não entendi. Eu não entendi o voto da Giovana.
ela está acompanhando as conclusões quanto à aceitação dos documentos que o contribuinte trouxe quanto à vigilância sanitária. Que ela está dizendo, ela acha que aceita porque está se contrapondo às razões da DRJ, aí seria uma das exceções do 16.4, mas o doutor Dornelas faz uma aceitação de provas mais abrangente no voto. Então, acho que as conclusões dela é quanto à aceitação desses laudos que foram trazidos só em sede de recursal. Foi isso que eu entendi. Exato, presidente, exato. É isso aí. Eu acompanho as conclusões, então. Doutor Lucas. Eu acompanho integralmente o voto, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Tenho esse mesmo entendimento no tocante a recebimento das provas em segunda instância. Eu também acompanho pelas conclusões, eu acho que está numa daquelas hipóteses de exceção do 16.4, senão eu não aceitaria. Eu também tenho alguma restrição, isso que o doutor Lisandro levantou, do fato do que a COSIT elege como prova para estrutura hospitalar, não está temporâneo aqui, não está simultâneo à data do fato gerador. Mas eu acho que com o contrato social, assim, e eu acho difícil esse laboratório estar fazendo aquela atividade que é a dele, de dosagem hormonal, efetivamente, sem uma estrutura própria, anteriormente passar a ter efetivamente. Então, pelo conjunto probatório aqui, eu até vou aceitar que ele até estava nesse serviço de estudos hospitalares aí, mas eu, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu tivesse na DRJ, que me vincula o ato da COSIT, que exige a licença sanitária efetivamente, expressamente, eu talvez não aceitasse por falta de ser 2001, 2003, que ele trouxe licença para 2003 em diante. Mas como aqui eu posso flexibilizar um pouco mais esse requisito, no sentido de se está enquadrado ou não na estrutura hospitalar, um pouquinho além do ato COSIT, eu vou votar com o relator, mas pelas conclusões, pelo fato de estar aceitando, por ele ter trazido a prova, ainda que não seja útil, se contrapondo ao teor da DRJ, eu não vou aceitar outra prova que não seja por fato novo aduzido pela DRJ em outras situações. Então, pessoal, acho que ficou por unanimidade de votos dar provimento ao recurso, votaram pelas conclusões Giovana, Lisandro e Heitor. Esse resultado acho que se replica por 32 ao 38. Agora, doutor Dornelas, o 39, mesmo que seja igual, o senhor falou, não está nessa seara, então, queria que relatasse, ainda que seja brevemente. Então, acho que o 40 também. 40 é outro contribuinte, só o 39. 39 ainda é Lab Hormon, Laboratório de Dosagens Hormonais, relator do doutor Dornelas, e aparentemente a alegação é exatamente a mesma de matéria, lucro presumido e presunção de atividade hospitalar, só que esse não faz parte do lote paradigma repetitivo. Então, doutor Dornelas, 39, relatoria, por favor. Esse aqui eu faço referência exatamente nos documentos. É a mesma situação, gente. Período de operação 31/12/2000, né? É um documento específico que ele... O outro lá foi... Eu não tenho informação aqui, né? 2005 ou 2006, né? O outro lá. Esse aqui é 2000. Ele arrecadou em 2001. Mas a mesma coisa, e aqui eu faço exatamente referência ao que eu estava falando no julgamento anterior. Em seu recurso foi juntado diversos documentos para a comprovação dessa condição, tais como licença sanitária da Prefeitura de São Bernardo do Campo, Santo André e do órgão federal responsável, Civisa, Sistema de Informação de Vigilância Sanitária, além de contrato para seus serviços com diversas instituições. Aí eu concluo da mesma forma, cito aqui o julgado anterior, relativamente ao ano calendário seguinte, 2002, nesse mesmo sentido, e concluo por dar provimento ao recurso, presidente. Esse é o meu voto. Presidente, está sem áudio. O resultado é idêntico, eu vou só colher os votos, por questão de formalidade, doutora Giovana, então, aparentemente é idêntico, só que é um outro período de apuração, aqui, mas é a mesma coisa que o doutor Dornelas relatou. Então, acompanho o relator pelas conclusões em relação à aceitação das provas. Doutor Lisandro. Acompanho pelas conclusões. Doutor Lucas. Acompanho integralmente o relator. Doutora Mauritânia.
Acompanho o relator, presidente. Tá bom. Então, o item 39, novamente, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões dos conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Lisana Rodrigues de Souza e Heitor de Souza Lima Júnior, no resultado do 39. A aceitação das provas, né? No caso, pelas conclusões em relação à aceitação das provas, não é isso? Mas na verdade o problema é que isso aí faz parte do mérito, né, doutor Cornelius? Eu não tenho como separar muito aqui. Eu posso votar, não tem problema. Quanto à aceitação das provas, não tem problema nenhum. É só porque a gente normalmente, quando é mérito, a gente fala, né, conclusões quanto ao mérito, né? Agora eu vou especificar quanto à aceitação das provas. E então, pessoal, esse resultado dessa especificação maior também vai constar do 31 ao 38, tá? Então, votaram pelas conclusões quanto à possibilidade de aceitação das provas os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Lisana Rodrigues de Souza. Eu vou botar as provas em sede recursal, é melhor. Certo. Eu vou dar uma melhorada nesse voto também aí. Sim, depois que sair, quando a ata vier para revisão, vocês podem melhorar. Então, ficou assim. Votaram pelas conclusões quanto à sessão das provas em sede recursal, os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Lisana Rodrigues de Souza e Heitor de Souza Lima Júnior. E, óbvio, quando vier a ata para revisão, vocês podem melhorar, que, obviamente, eu não vou me opor se deixar uma redação um pouco mais sucinta ou melhor, efetivamente. Agora, eu acho que, então, julgamos 31 a 38, 39. Agora, muda o tema, não sei se está correto aqui na indicação, doutor Leandro. Item 40 da pauta, pregoando, Figueira, administração e participações. Aqui o tema que consta é benefícios fiscais PER, que não sei se está correto ou não, mas o doutor Leandro pode relatar melhor do que se trata o processo. Então, item 40 em pauta, Figueira, administração e participações. Isso, está correto sim, presidente. Vamos lá, vamos direto ao voto, que você vai entender. Essa é uma matéria que eu não julgo normalmente, não. Então, matéria nova. Figueira de administração. Então, trata-se de recurso voluntário, né? De acordo que foi julgado improcedente de forma unânime. E concluiu manter o indeferimento do pedido de revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais, PEC, nos termos daquele voto. Então, em recurso, ele traz documentos que eu estou aceitando esses documentos. No mérito, conforme relatado, a empresa ingressou com pedido de revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais PEC, relativo ao período de 28 de 7 de 2001 a 27 de 12 de 2001. Essa data é importante. E teve seu pedido deferido via despacho decisório. De acordo com o referido despacho, sinteticamente, tratando de opção que ocorreu após 2 de 5 de 2001, sem que o interessado possua projeto próprio nas regiões incentivadas, o pedido deve ser indeferido por se tratar de opção com o benefício extinto. Então, aqui, está um pouquinho pequeno, é só dar um zoomzinho aí, que vocês vão ver com mais clareza a decisão. Eu colacionei a decisão aqui sobre o indeferimento. Então, ele fala exatamente nisso, isso que eu falei de forma sintética. Fala que a opção ocorreu após 2 de 5 de 2001, dado que foi extinto o direito de opção do aludido de incentivo fiscal, razão pela qual aplica-se também ao presente processo por se referir a período posterior, e no caso é 28 de 7 a 27 de 12 de 2001. Então, não foi débito não, viu? Então, como interessado não possui projeto próprio nas regiões incentivadas, se encontra enquadrado no artigo 5º. Então, no artigo 5º, tem uma discussão aqui que ele fala que ele se enquadraria em outro artigo. Aí, de novo, despacho decisório, conforme disposto em tal, o contribuinte enquadrado no artigo 5º da Lei X é aquele que não possui projeto próprio nas regiões incentivadas. Esses contribuintes não têm mais direito a fazer aplicação de incentivos fiscais no FINAM, FINOL, enfim. Então, a discussão, pelo que eu entendi, seria
a existência não de projeto próprio nas regiões incentivadas, que o contribuinte ele traz um argumento dizendo que ele não estaria nesse artigo, estaria em outro artigo. Então, conclusão, ele indeferiu. Resignado, o contribuinte apresenta manifestação de conformidade, apresentando argumentos de defesa do seu pleito, sendo ele apreciado pela DRJ competente, que entendeu julgá-la improcedente. Em síntese, sustentou que o contribuinte não comprovou as condições previstas na legislação vigente para o gozo do benefício invocado, e por isso não haveria como deferir seu pleito. Em recurso, visa o contribuinte devolver ao CARF a análise da matéria, renovando seus argumentos iniciais, sustentando não prosperar o entendimento das decisões anteriores de que a opção do contribuinte foi realizada quando vigente a alteração perpetrada pela MP 2199 de 2014-2001. Essa é a MP que alterou a legislação, que estabeleceu o limite mínimo de 20% do capital votante para cada pessoa jurídica, o grupo econômico, pois não se aplica ao caso a exigência contida no artigo 9º do parágrafo 2º, alterado por X, mas sim a previsão contida no parágrafo 4º desse mesmo artigo 5º. Há duas ainda que preenchem os requisitos previstos na lei. Pois bem, em que peça os argumentos na defesa de sua participação em projetos beneficiados pela lei, muito embora alertado pela decisão recorrida, o contribuinte continua sem provar que o projeto aprovado no órgão competente antes de 2005, foi aprovado antes, o enquadramento desse projeto pelo Poder Executivo como prioritário para o desenvolvimento regional, que se refere a projeto de infraestrutura conforme alegado. Nem mesmo a comprovação da existência do projeto próprio nas regiões incentivadas, motivação para o deferimento promovido pela DRF, foi apresentada pelo contribuinte, inclusive em sede de recurso, que eu aceitei ali. O contribuinte invoca o artigo 592 e 593 do RI, mas ouvida-se que a matéria legal dos artigos citados foi alterada por legislação preveniente, que fragiliza seu argumento. Em outra passagem, aduz que originalmente o motivo para o deferimento da sua aplicação reportou-se unicamente a irregularidades fiscais. Comprovada a regularidade, a DRF inova a apresentar nova motivação para o deferimento, surpreendendo a empresa depois de transcorrer mais de 10 anos. Também não prospera a sua alegação. Ora, identificar débitos do contribuinte sem exigibilidade suspensa, que for o caso, o indeferimento é de pronto, dispensando análise de demais condições impostas pela lei. Superada a motivação, porque foi visto que ele não possuía débitos com exigibilidade suspensa, o agente físico deve verificar as demais condições expressamente previstas em lei. Contudo, ao contrário do que afirma, tal procedimento não cesseou o direito de defesa, considerando que estará o litígio dos modos do decreto 70.235, estaria oportunizado ao contribuinte a comprovação da legitimidade do seu procedimento. Porém, como se viu, a interessada não utilizou-se dessa prerrogativa e não fez prova do seu direito ao benefício. Assim, não comprovadas as condições previstas na legislação vigente para o gozo do benefício invocado pelo contribuinte, há de se manter o indeferimento do seu pleito. Diante disposto, voto por conhecer e por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o deferimento do pedido de revisão da ordem de emissão de incentivos fiscais PEC. É assim como eu voto, presidente. Alguma dúvida, pessoal? Esclarecimento? Não, realmente eu estava vendo, né, a gente já tratou dessa matéria, não só desse enfoque, né, sobre a questão do benefício para custeio, para investimento, teve aquela mudança de legislação, a questão do prazo que você teria para regularizar os débitos, mas esse aqui já é um outro aspecto do benefício, que realmente eu não me lembro de ter julgado, mas eu acho que ficou claro aqui, e eu não tenho dúvida, estou pronta para julgar, se alguém tiver alguma coisa para... Tá bom, então eu vou colher os votos, pessoal. Doutora Giovana? Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro? Acompanho o relator. Doutor Lucas? Acompanho o relator. Doutora Mauritânia? Com o relator, presidente. Então, pessoal, esse item da pauta, número 40, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Faltou o senhor... Eu acompanhei voto, também. mas como resultado de que é unânime, então já
Se Eu presume. acompanhei também. Acredito que esse processo, não tenho dúvida que ele não está cumprindo os requisitos para o incentivo fiscal. Agora, tem 2 processos de minha relatoria. Só pedi que você avaliasse um pouquinho, que deu um probleminha num deles aqui. Os índices 41 e 42 não é nada muito complicado, não. São as decomps que tem problema de acréscimo moratório. Deixa eu só abrir aqui, eu apregou e a gente continua. Não estou conseguindo abrir o 42 aqui, acho que eu vou ter que recopiar ele. Acho que agora deu. Deixa eu fechar e abrir. Tá. Uhum. Tá, filho, papai vai tirar aqui. Pessoal, acho que podem abrir o 42, esse de 365. K, tem um aqui que tem um K que eu não estou conseguindo, que é o que deu problema. Não estou conseguindo deletar. Pronto, podem abrir, pessoal, o 41 e o 42, então apregoando recorrente empresa de transporte São Judas Tadeu Limitada. Vou fazer um breve relato, os dois processos são iguais, tá? O que aconteceu aqui? O contribuinte protocolizou duas decomps, uma em cada processo, efetivamente. Ele, uma vez, eu fiquei na dúvida que item que eu botava aqui de alegação. O que aconteceu aqui? O contribuinte foi excluído do Simples e ele começou a tentar usar em sede de decomp os recolhimentos que ele teria feito com 6106, que é de Simples, para os débitos de presumido que ele passou a apurar a seguir quando foi excluído efetivamente. O que aconteceu? Como ele foi excluído depois do vencimento dos débitos apurados pelo presumido, ele foi excluído retroativamente, esses débitos, quando são alocados aos débitos do presumido, esses créditos, né, esse direito creditório de pagamento de simples alocado aos débitos do presumido, ele geraria multa, né, e juros efetivamente, e aí com isso as decompras não são integralmente homologadas, porque sobra multa e juros. O que o contribuinte tenta fazer aqui no arrazoado dele efetivamente? Ele faz um quadrinho onde ele tenta fazer uma apuração geral de tudo que recolheu no Simples em relação aos débitos de presumido e mostrar que, ao final, ele teria um saldo favorável a ele, um direito creditório de 9.250,27. Esse aqui é o cerne da questão. E ele quer, na verdade, que essas decompras que são parciais, na verdade, sejam homologadas por força dessa existência de um direito creditório total de 9.250,97. O problema é que as decompras, na verdade, que elas pegam cada pagamento que ele indicou de simples para alocar no débito de presumido e faz a alocação. Como essa decompra é protocolizada lá na frente, efetivamente, depois que o débito venceu, acaba incorrendo juros e multas sobre esses débitos de presumido.
mil. E aí não consegue extinguir o débito totalmente. Mas, basicamente, é esse o pano de fundo. Eu vou ler o relatório agora, mas é essa que é a questão, efetivamente. Então, na verdade, eu estou lendo o 41 agora, tá? É o final 2009, 45, efetivamente. Trata-se de uma decomp, eu trouxe o número aí, o objeto decisório foi de 38 a 40, o despacho decisório, como vocês vão ver aí, ele gera um pagamento indevido ao maior, do pagamento indevido ao maior de 3735, permanece um saldo devedor de 420,36, referente a um débito de PIS de 6 de 2004, são os itens 1 e 2 do relatório. Esse 3735 é o que ele alegou como direito creditório nessa decomp, efetivamente. O contribuinte foi cientificado desse despacho decisório, que, na verdade, sobra esses R$420, que é a questão da multa e juros que eu relatei, e apresentou a manifestação de conformidade. Então, o que ele diz na manifestação de conformidade? Que apresentou, possivelmente com lapso, a perdecomp, que aí ele traz, através de quadro demonstrativo anexado à impugnação, ficam demonstrados os efeitos decorridos, ele compensa os simples, mês a mês, com o procedimento adotado pelo presumido. Ou seja, começa comparando um quadro, eu paguei tanto de simples e tenho tanto de débito de presumido, efetivamente. Aí ele diz, na verdade, que atendendo ao declaratório de exclusão do simples, da apresentação da declaração daquele ano calendário de 2004, que é o caso aqui que a gente está observando, pelo lucro presumido, e que aí, com isso, na declaração de presumido dele, ele teria um crédito de 950,27, efetivamente, conforme o quadro mencionado no item B. Se vocês quiserem ver, os anexos da folha da manifestação de conformidade, tá? 2 de 3 e seguintes. São os anexos da manifestação que tem esse quadrinho, efetivamente. Então, a DRJ, juiz de fora, negou o provimento ao recurso, disse que, na verdade, teria a existência de acréscimos legais normalmente, como o próprio sistema fez no despacho decisório. O contribuinte foi cientificado em 27 de 6 de 2013, em 25 de 7 apresentou um recurso voluntário, onde ele novamente disse que os créditos foram efetuados sempre data anterior aos débitos, não gerando assim multas ou juros decorrentes de atraso. Ele diz o seguinte: olha, eu sempre tinha um pagamento anterior a cada débito, efetivamente. E ele diz o seguinte: por que eu só extingui esse débito via compensação extemporaneamente, assim, passível de multa e juros? Porque eu só recebi o desenquadramento meu, só foi comunicado à pessoa jurídica em 26 de agosto de 2004. Então, na verdade, ele diz o seguinte: olha, não tinha como eu fazer essa compensação antes, porque eu só soube que eu estava excluído desses simples, que gerou os pagamentos que eu estou alegando como direito creditório, em 26 de agosto de 2004. Aí ele traz novamente, agora, se vocês quiserem, ele traz novamente o mesmo quadro, na folha 71 aí desse primeiro processo, efetivamente. Ele diz: olha, no final eu tenho aqui um direito creditório de 950,27, então eu não poderia ser penalizado com multa e juros de mora, quando eu paguei antecipadamente valores maiores que o imposto devido. E que aí ele começa a dizer uma outra coisa, que é um argumento, não sei se é mais assim, uso esperneante, como a gente diz, que diz: olha, e também a correção do crédito do contribuinte, ele se dá em patamar bem menor do que a correção do débito fazendário, do crédito tributário que a fazenda tem contra mim. Então, é como se tivesse um tratamento antisonômico entre o que ele recolheu e pode restituir com pagamento indevido e o débito tributário. E aí, então, no final, requer o cancelamento do débito, e esses 10 dados são aqueles dados que vêm normalmente junto com a negativa de provimento, né, negativa de conformidade, e ele ainda quer, aí que tá, ele faz um pedido final que, além disso, de não se cobrar esses débitos aqui, seja reconhecida essa restituição que, ao final do ano, nesse quadro foi de 71, ele apura em 9.250,27, que é o que ele diria que ele teria de saldo ainda de direito creditório ao final do período, efetivamente. É um processo relativamente simples, efetivamente. Já vou passar o voto. A homologação parcial decorre do fato que o direito creditório principal de 3735, valorado, atingiu 4.461, e esse 4.461 não era suficiente para compensar os débitos da declaração, que, com multa e juros, se vocês forem olhar aí, estão no anexo do despacho decisório, dá para ver bem, sobra os 420 por força de todos os débitos que ele estava querendo compensar, está sujeito a encargos moratórios e juros, efetivamente. Eu digo aqui que não tenho nenhum reparo a fazer a fundamentação autoral de valor em primeira instância, acho que tem que incidir multa e juros, cito 74, aqui está 430, porque eu acho que a compensação só extingue o débito realmente quando há protocolização da decomp, é o item B da minha fundamentação aí, efetivamente, e a decomp, infelizmente, só foi transmitida em 27 de 6 de 2005. Então, na verdade, naquele momento, o débito que ele estava querendo compensar efetivamente estava sujeito à incidência de multa e juros, efetivamente.
Quando ele disse, na verdade, que ele somente recebeu o ato em 26 de 8 de 2004, eu esclareço que, na verdade, não havia o dever para a administração de aproveitar esse pagamento indevido no lucro presumido em si. Ele poderia dizer, olha, eu fiz um pagamento indevido aqui porque não era simples e, na verdade, eu quero aproveitar isso com um débito diferente, efetivamente. Então, essa vinculação se deu através da DECOMP, efetivamente. Se ele quisesse recompensar, ainda que tivesse que fazer uma outra DECOMP, nada impediria dele de usar esse pagamento indevido que ele alega de simples para um débito diferenciado que não fosse presumido. Então, eu não vejo essa vinculação com a necessidade de, eu só recebi a exclusão em 26 de 8, então você teria que aproveitar o presumido, que eu recolhi o simples relativo ao mesmo tributo que eu apurei pelo presumido antes, que é a alegação do contribuinte. Ainda que alguém possa ter divergência contra isso, foi assim que eu me posicionei. E a outra coisa que eu também tive um pouco de restrição aqui, ele nem sequer comprovou que recebeu realmente em 26 de 8 de 2004 esse ato. Então, a gente está em seara de DECOMP, eu acho que o ônus da prova, que o ônus probatório é do contribuinte, e ele, na verdade, nem isso trouxe para nem que, seja, a alegação dele não estaria suportada por prova documental de que isso realmente aconteceu efetivamente. Aí eu cito 373, e o pedido de restituição eu nem analiso, porque eu acho que a seara que eu estou analisando não é de restituição. Ele teria que passar um pé desse 9.250 para eu poder analisar isso. O que eu estou analisando aqui é a DECOMP, que foi efetivamente parcialmente homologada e sobrou aquele débito oriundo da compensação com incidência de juros e multa de mora, efetivamente. Então, concluindo, diante do exposto, eu acho que não dá nenhum reparo a fazer o despacho de folha 38 a 40 ou ao código de primeira instância recorrido, e assim eu voto por negar provimento, é o meu voto, pessoal. Então, agora está aberto aí para... O outro é exatamente igual a uma outra DECOMP, mas até o direito creditório é exatamente o mesmo, 42. E a situação é exatamente a mesma. Sobram uns outros débitos, que ele bota mais débitos para compensar, mas é a questão de estar incidindo, e ele até fazer esse pedido de restituição do mesmo valor de 9.250 no outro processo número 42. Mas é isso, então, pessoal. Eu estou votando por negar provimento. Eu acho que essa compensação aí incidiria os juros e multa, como está no despacho decisório. Estou aberto a esclarecimentos, debates, se alguém quiser ter alguma coisa. Posso escolher os votos, então? Não. Estava aqui pensando, nessa situação em que o contribuinte ele é desenquadrado do simples, em muitos casos a gente tem a lavratura do auto de infração. E no caso da lavratura do auto de infração, os pagamentos do simples são aproveitados. Aí, nesse caso, ele não teve um auto de infração, mas ele espontaneamente declarou da forma que a administração entendeu que deveria ser, e nesse caso, por ele ter sido desenquadrado e ter apresentado uma declaração posterior, houve, digamos, um pagamento extemporâneo e incidiu a multa de mora. Mas isso e aí, quando ele tentou aproveitar... por força da compensação dele, né? Certo. Então, aí é isso que eu digo. Se ele tivesse sofrido um lançamento de ofício, a gente aproveitaria o pagamento e não consideraria a multa de ofício sobre a parcela do pagamento que foi aproveitado. Então, não teria multa alguma, nem juros. Estou pensando aqui. Poderia aproveitar, né? Não há essa obrigatoriedade, né? Não, tem orientação nesse sentido, de você aproveitar o que foi recolhido no simples. E aí, quando a gente chega aqui, no caso que o contribuinte tem uma conduta até melhor, porque ele não espera uma autuação de ofício, ele tem incidência de uma multa moratória. Porque quando ele apresentou a compensação, a DECOMP, estava lá uma confissão de débito de IRPJ, CSLL, lucro presumido, fora extemporâneo, porque não tinha pagamento anterior, na compensação, multa de mora. O sistema de compensação está correto. Mas aí eu penso o seguinte, o contribuinte não tinha outra forma de aproveitar esse pagamento, senão apresentando a DECOMP. Eu acho que essa situação do contribuinte é uma situação que foge à regra do sistema de compensação, não pensou nisso, mas eu acho que talvez esse aproveitamento, eu fico pensando outra coisa aqui, eu estou tentando discutir, inclusive, com os conselheiros da Fazenda que conhecem o procedimento de sistema,
se o contribuinte tivesse feito um redarf em relação aos pagamentos do Simples, e tivesse colocado, ao invés de ser o 6106, que é o código de arrecadação do Simples, ele tivesse colocado o código de arrecadação do IRPJ e da CSLL, e aí tivesse apresentado lá a DCTF dele. Certamente ele teria talvez uma multa por atraso da entrega da DCTF, se não fez, ou talvez nem tivesse, porque é uma retificação. Mas, em termos de multa moratória, se ele fizesse um redarf e apresentasse uma DCTF retificadora, vinculando aquele IRPJ lucro presumido com aquele DARF efetivado anos antes, teria multa moratória? Não, mas o problema é que eu não estou nessa situação hipotética aqui, né, Diogo? Ele extinguiu por compensação o débito, né? Então, na verdade, você vai ter que afastar os dispositivos da compensação para poder dizer que numa situação hipotética, em que ele fizesse um redarf ou que houvesse um auto de infração, eu poderia exonerá-lo efetivamente. Mas a situação fática aqui é que houve uma extinção do débito por compensação. E existem dispositivos que dizem que incide a multa de mora e o juros de ofício. Essa que é a verdade. A extinção do débito aqui não se deu por questão de lançamento e existência de crédito anterior ou não, ele distinguiu por compensação esse débito aqui. Isso é a realidade dos autos, entendeu? Eu até entendo seu posicionamento, dizer, olha, se a realidade fosse semelhante, mas fosse via lançamento de auto de infração, infelizmente esse débito nem seria lançado, uma realidade. Outra realidade, se ele tivesse feito um redarf, talvez a extinção por pagamento, talvez ele também nem existiria juros e multa, ok. Mas eu tenho uma seara aqui que é a extinção por compensação. Eu não tenho como fugir disso. Entendeu? Foi por isso que eu até entendo esse posicionamento. Olha, se a extinção fosse diversa, um método de extinção diferente por pagamento, ou até por lançamento e pagamento extinto, que não haveria nem extinção aqui, né? Nesse caso do lançamento, nem se constituiu o crédito tributário. Mas o que eu tenho aqui, na realidade, o que é? É um débito declarado extinto por compensação. Eu enxergo assim. Então, como é que eu vou afastar o arcabouço da extinção por compensação toda, uma vez que é assim que está extinto o débito, entendeu? Eu entendo todo esse seu posicionamento, a respeito, óbvio, cada um vai votar como entende aqui, mas a situação é essa. Como é que esse débito aqui foi extinto, de presumido? Via compensação, um pagamento indevido que ele alegou de simples. Como é que eu vou poder afastar o dispositivo que diz que incide multa de mora se ele protocolizou a compensação lá na frente, entendeu? Você vai dizer que esse débito nem existia, ele declarou que existia e extinguiu por compensação lá na frente. Essa é a realidade dos autos, entendeu? É por isso que eu me posicionei dessa forma. Mas entendo perfeitamente seu posicionamento de se fosse uma situação semelhante, mas distinta, ele poderia nem ser lançado essa multa de juros de mora, ou nem existir, na realidade, porque ele fazia um redarf, na verdade, nem se ia ser cobrado de nada. Né? Então, na verdade, ele ia ser autuado e não seria da multa de juros, e no outro caso, talvez nem fosse cobrado. Mas essa situação dos autos é um débito de compensação, é assim que eu vejo. E foi assim que eu acho que a DRJ seguiu também. Né? Ela falou, olha, a compensação, o débito é extinto por compensação, tem um pagamento indevido, alegado, incide o juros de multa. Por quê? Porque a compensação foi feita muito depois do vencimento do débito. Como é que eu vou afastar esses dispositivos nesse caso aqui, que eu acho meio assim, eu não me sinto confortável, por isso que eu me posicionei dessa forma. Só isso, eu estou esclarecendo aí as dúvidas, entendeu? Mas é óbvio que a outra posição é perfeitamente plausível e defensável, sem dúvida. Entendeu? Na verdade, assim, o que eu penso aqui é que, apesar do contribuinte ter feito a DECOMP, na realidade, ele estava querendo ajustar em termos de sistema, talvez ele tenha sido, inclusive, orientado por servidores, né? Estou supondo aqui, da própria Receita, ele disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí alguém deve ter dito, não, você entra com um pedido de compensação. Talvez se ele tivesse sido orientado a entrar com o redarf e apresentar lá a DCTF vinculando aquele pagamento, ele tivesse outro resultado. Então, seriam dois procedimentos possíveis, só que nesse procedimento da compensação, que na realidade ela é uma compensação do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, o que o contribuinte está fazendo é aproveitando aquele pagamento em relação à apuração do imposto de renda, só que por outra sistemática, porque ele foi desenquadrado, mas é um pagamento, ele tinha um pagamento, para minha extinção, ele queria extinguir pelo pagamento anterior, agora como é que ele iria
funcionalmente, operacionalmente, procedimentalmente, pegar aquele pagamento que ele fez lá no passado relativo à apuração do imposto de renda, né, da contribuição social, né, só que do lucro dele, né, do resultado dele, só que por outra sistemática, porque ele foi desenquadrado. Então, eu poderia supor, né, com grande chance de certeza, que ele foi orientado a fazer uma decomp, quando poderia ter sido feito de maneira diferente, e se eu penso que no lançamento de ofício ele talvez não tivesse multa nenhuma pelo aproveitamento desse valor, eu entendo que, na verdade, ele, apesar de ter apresentado uma decomp, e aí, nesse sentido, a aplicação da legislação realmente não afastaria a multa moratória, mas eu entendo que essa decomp foi uma formalidade para tentar realmente aproveitar um pagamento a que ele tem direito. Então, a extinção do débito não seria por compensação, apesar do procedimento que ele adotou foi esse, mas por pagamento, porque houve um pagamento lá no passado. E, nesse sentido, para aquela parcela, vou supor aqui que, sei lá, no mês de janeiro, não lembro aqui o ano calendário, 2002, né, a exclusão dele foi lá em 2004, 2002. Em janeiro ele fez um pagamento no Simples de 500, no lucro presumido ele teria que pagar 600. Aquela parcela de 500, houve pagamento, a extinção desses 600 seria por pagamento e não por compensação. E aí os 100, a diferença dos 100 é que eventualmente haveria a incidência da multa moratória e dos juros correspondentes. Eu acho que, assim, ainda que formalmente seja uma apresentação do decomp, eu acho que houve pagamento dentro do prazo, ainda que sob outra sistemática, e aí, nesse sentido, para essa parcela do pagamento, não haveria multa moratória. Esse vai ser meu entendimento. Ainda teria que fazer uma partição aí, né, do recolhimento de simples, porque tem débito de RPJ, de PIS, de COFINS, mas... Aí eu tenho outra coisa, Giovanni, só que já que o senhor tem... O aproveitamento ele teria que ser feito assim como ele seria feito num auto de infração. A parcela do PIS, você faz a explosão dos percentuais e aproveita... Ele fez um quadro grande, já que o senhor está falando aí, o quadro que ele diz 131. Por que eu estou falando isso? Porque, diante desse seu posicionamento, o senhor tem que se manifestar sobre se vai dar restituição para ele ou não do 9.250. Porque eu acho que é estranho aos autos, porque, na verdade, eu acho que a compensação está ok, e eu acho que teria que ter um outro pé. Mas, diante dessa flexibilização, tem que saber também, porque ele diz o seguinte, não só eu não tinha juros e multa, como fazendo essa sistemática de comparar o simples com o que eu devo de presumido, eu ainda quero, o último item do pedido, uma restituição de 9.250 e 27 sem PER. Então, aí tem que ver se vai ser concedido também. Porque como eu neguei provimento e disse que é estranho às autos, essa questão da multa é um dos pedidos do contribuinte. Se passasse a dar provimento conforme seu posicionamento, que aparentemente o que você está encaminhando, tem que se manifestar se ele vai ter direito à restituição ou não. Só, assim, não é só isso, estou dizendo, se for para a questão do provimento, se for se encaminhar para não existe os juros e multas, ainda tem que se manifestar também sobre a questão de ele se poder restituir ele ou não. Porque ele fez a sistemática para o ano todo e disse, olha, não só não tenho juros e multas, eu paguei tudo antes, ainda sobrou 9.250 aqui. Então, eu só estou dizendo que ainda falta essa parte para a senhora enfrentar. Entendeu? Se for o caso. Essa é uma outra questão, mas é que o pedido, ele tem as duas coisas no pedido. Ele quer o cancelamento do débito, que é o que a gente discutiu aqui agora, mas ele diz que não, e assim também ainda tem o 9.250 sobrando para restituir. E ele está pedindo isso no pedido do recurso dele. Eu não sei qual é o posicionamento de vocês quanto a isso. Só estou chamando a atenção que tem um item adicional agora aí para ser tratado, além da multa e juros, que é a questão se vai se deferir ou não a restituição que ele pediu do que sobrou. Fazendo essa comparação mês a mês. Aí o quadro foi 71, que ele fez aí. Efetivamente, em relação a eventual pedido de restituição, aí eu me oponho, porque eu acho que ele tem um prazo, e aí o pedido de restituição teria que ser específico. Então, eventual crédito que resulte desse recálculo sem a multa moratória, aí realmente decaiu já do direito de pedir restituição. Aí a restituição eu não dou, mas eventual débito que esteja sendo cobrado em razão da incidência da multa moratória, eu sou no sentido de extinguir, e aí o valor efetivo, se seria suficiente ou não,
eu entendo que seja, eu explicando como deveria ser feita a alocação, sendo feito o aproveitamento do simples, tributo a tributo, sendo feita a alocação e cobrada os 20%, tão somente quanto a diferença em relação à apuração pelo lucro presumido, aí seria o caso de liquidação mesmo na unidade de origem. Eu não faria, eu não estou propondo aqui conversão em diligência, não. Né? Eu acho que, na verdade, nesse caso, como ele está dizendo que sobrou 9 mil, eu acho que a tendência lógico que a gente não vai liquidar, mas é de que não haja nada a ser cobrado dele, entendeu? Isso que vai acontecer no final. Lógico que a gente não vai, o voto vencedor, se for o caso, se o colegiado for, por maioria, seguir esse posicionamento, vai ser no sentido de vai se homologar a compensação no limite do crédito reconhecido sem multa e juros, porque houve o pagamento, ou, como detalhando mais, alocando tributo a tributo, efetivamente com o preço. Mas eu acho que no final, do seu ponto de vista prático, vai acontecer que ele não vai ter nada a pagar. E a restituição vai ser negada, efetivamente, por força disso aí. E tem a questão também da própria formalidade, né, que ele não formalizou um PER quanto a isso. Eu também acho que até esse ponto, não só da decadência, mas que ele nada impediria ele, então, a fazer um PER. Ele disse, olha, não só a minha decomp não era passível de cobrança, tinha que ser totalmente homologado, como eu deveria, sobrou ainda, e ele deveria ter passado um PER quanto a isso. Ou seja, ainda que eu desse a multa de morte, ele nada impediria ele ter passado um PER, mas, olha, tá vendo, a minha decomp estava ok, os débitos não tem multa de juros, você não pode cobrar nada, mas aqui eu ainda tenho uma restituição, mas ele teria que fazer um PER para formalizar esse pedido, é o que eu acho, entendeu? Esse também dele não ter formalizado, ele agora está usando a discussão em sede de multa e juros da DECOM para dizer que tem a restituição. Eu acho que é meio complicado. Nesse caso eu não aceito, porque eu acho que se ele queria restituição, ele realmente teria que fazer um pedido formal. de ter um PER para isso. Uhum. Então, nesse sentido... Então acho que esse posicionamento seria, então, eu só fiz esse adendo para completar o voto, aí eu acho que então seria um provimento parcial, entendeu? Porque tem a questão do multa e juros, tem a questão também da restituição. Só por isso que eu falei, interrompi um pouco. Mas alguma dúvida adicional, pessoal? Estou aberto aí para... Posso escolher os votos, então? Pode. Tá bom. Então, doutora Giovana... eu vou abrir divergência para que o pagamento do Simples seja aproveitado sem a multa moratória, tá? Fazendo, óbvio, a explosão, né, do DAF, do Simples para cada tributo, a alocação para cada tributo. E no que diz respeito ao pedido de restituição, eu voto por negar provimento, porque não foi feito o pedido específico. Tá bom. E aí, caiu o próximo. Tá, então a doutora Giovana está dando provimento parcial para excluir a incidência de juros e multa nos débitos, assim se fazer a liquidação, mas negando provimento contra a restituição solicitada pelo contribuinte a provimento parcial. Doutor Lisandro, é isso, né? Desculpe, doutor Dornelas. Presidente, eu ouvi exatamente as ponderações de Giovana, da conselheira Giovana, eu vou acompanhar a divergência aberta por ela. Doutor Lisandro. Presidente, eu entendo que os acréscimos não são sobre os créditos, é sobre o débito. É isso? Uhum. Na verdade, o que ele fez é o seguinte... Débito, não sobre o crédito, é isso? Sim, ele fez foi o seguinte... O que o voto divergente está excluindo é o acréscimo sobre o débito. Sim, sobre o débito... Sobre o crédito tributário, que eu quis dizer, é isso mesmo. Sobre o débito da DECOMP, é isso mesmo. Débito da DECOMP. E esse débito está no parágrafo 1º do artigo 74. Eu não vejo forma de relativizar isso, por mais que seja por outro dispositivo legal ou o princípio da formalidade moderada, porque, no caso, é um preceito legal, o parágrafo 1º do artigo 74, que instituiu a DECOMP. Então, não vejo como afastar esses acréscimos legais. Eu acompanho o relator integralmente. Tá bom. Doutor Lucas, então. Eu também fiquei atento aqui nas discussões e eu achei interessante a divergência levantada pela conselheira Giovana, e eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência. Tá bom, com a divergência, doutora Mauritânia. Eu acompanho a divergência, presidente.
Tá bom, então, pessoal, por maioria de votos, esse resultado está aplicável ao 41 e ao 42. Dá provimento parcial ao recurso para excluir a incidência de juros e multa de morte sobre os débitos compensados. Eu vou botar na forma do voto vencedor, efetivamente. Fica designada a doutora Giovana para fazer o voto vencedor e vencidos os conselheiros, o relator, o conselheiro Heitor e o conselheiro Lisandro. Então, ficou por maioria de votos de provimento parcial. Eu vou botar só nesse sentido de exclusão de incidência de juros e mortes ao débito objeto de compensação. E vou botar nos termos do voto do relator, a doutora Giovana especifica que essa questão da explosão do pagamento do simples nos débitos de PIS e COFINS não vota, para não ficar um dispositivo de resultado muito grande. Tá bom, pessoal? Tá bom, presidente. Ficou por maioria provimento parcial, vai excluir a multa e juros. Vocês acham, quer que bote, eu acho que a questão da restituição expressa na ata, acho que não precisa, né, Giovana? Eu acho que não precisa. Eu coloco no voto, aí depois, quando for fazer o voto vencedor, se tiver alguma dúvida, aí eu tiro com você para ver se ficou completo, para evitar um eventual embargos, alguma coisa nesse sentido. E como eu sempre digo, se vocês quiserem depois, até você, Giovana, fazendo o voto vencedor, ou pensando até fazer, melhorar o dispositivo daqui da minuta da ata, você fala, não, acho que ficaria melhor assim, até para o seu encaminhamento do voto ficar mais consentâneo com a ata em si. Tá bom? Tá, Joana. Tranquilo. Então, pessoal, se é o 41, 42 julgamos, agora teria um processo da doutora Bianca que não vai ser julgado, 2, 3 processos dela. Na verdade, o 44 não, o 44 já tinha sido retirado de pauta, mas o 43 eu vou retirar de pauta por ausência justificada da conselheira, né? 44 seria da relatoria dela também, mas já tinha sido retirado de pauta por solução do PGFN. 45 também, retirado de pauta, que seria o reflexo no 46, 45, 46, o 45 é paradigma do 46, por isso que o 46 está na minha relatoria. Então, a gente vai agora para o 47, que é a relatoria do doutor Lisandro, é uma PERDECOMP também, né? Então, apregoando TPG, Tecnologia de Produção de Gusa Limitada. É uma PERDECOMP, parece que o tema é retificação depois da ciência do despacho decisório. Então, eu estou lisando para relatar o 47 da pauta. Bom, a minuta está na pasta T, mas em resumo, eu vou ler o relatório, mas em resumo, o contribuinte apresentou uma PERDECOMP e foi negado o direito a crédito naquela PERDECOMP específica. Em recurso, ele diz que ele se enganou, que a PERDECOMP é outra. Então, ele cita uma outra PERDECOMP. E foi negado o direito creditório porque ele estaria apontando um novo crédito. Então, esse é o motivo da negativa que eu estou acompanhando. Mas, descendo em maiores detalhes, trata-se de recurso voluntário contra a corda da RJ, que não reconheceu a manifestação de conformidade que pleiteava o deferimento da DECOMP final 2774 e PER final 0246. Eu estou destacando esses números porque no recurso ele vai simplesmente citar uma outra PERDECOMP. Através do sistema PERDECOMP, a contribuinte acima identificada apresentou essas DECOMP. No despacho decisório, foram reconhecidos parcialmente o valor, havendo homologação parcial e não havendo valor a restituir de pé. Também consta no despacho que o valor total do DARF, do crédito, era 20 mil, período de apuração 30/11 e vencimento 30/12, com data de arrecadação 29/12. Por fim, é informado ainda o valor total do DARF. Nos autos consta esse PER, que é o 0246, final 0246, no qual o valor original do crédito, né, e pedido somou 13 mil, sendo nesse PER informado o crédito que teria origem no DARF da contribuição social, que eu já falei os dados dela. Com o certificado do despacho decisório, a contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade, na qual alega que a homologação parcial do PER 2774
decorreu apenas de erro formal na indicação dos créditos hábeis para consumação. Diz ele que, além do saldo residual, crédito, remanescente no SPR, final 0246, faltou indicar os créditos formados em outro PERDECOMP, através de PERDECOMP tal, final 0016, com saldo a valor original de R$1.000, valor do pagamento 18/1 de 2000, deve ser 2005, 2055, e ainda saldo credor, valor original de R$1.700 na data 30/9 de 2009, remanescente pedido de restituição de uma outra PER, ainda final 4423. Aí, segundo o contribuinte, duvidoso que detém esses créditos para a compensação total de débitos. Demais disso, os pedidos de restituição, cujos saldos remanescentes são versados na precedência, tiveram as compensações a ele vinculadas homologadas. O primeiro, tacitamente, aqui ele está se referindo aos novos PER que ele está se referindo aí. E o segundo, formalmente, mediante despacho decisório. Tais valores residuais nos indébitos tributários estão maduros para restituição. Desse modo, quer pela correção de ofício do erro sanável que se pede e requer. Pelo exposto, pede-se e requer a presente manifestação seja julgado procedente nos créditos existentes nos PER-DECOMP. Aí ele está inovando aqui, está esse final 0016 4423, não são os PER-DECOMP e PER que estão fazendo parte desses autos. Ele está trazendo novos elementos, segundo o meu entender, e assim entendeu a DRJ. Então, a DRJ entendeu que não seria da delegacia de julgamento a competência para apreciar esse pedido de retificação. Foi essa a fundamentação da DRJ. Isso aí seria uma retificação do PER-DECOMP. Bom, cientificado da decisão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso que argue plenamente que a manifestação de conformidade foi apresentada à autoridade no prazo legal, fundamentado por escrito e de autoridade, preenche assim todas as formalidades e põe aquelas razões de mérito aí que você já conhece, né? Então, eu sigo basicamente o que fala a DRJ, né? E também eu ponho aqui que se há algum outro recolhimento indevido, né, cabe destacar já no voto, que depois de proferida a decisão não se admite retificação da declaração conforme disposto no artigo 77, porque ele está querendo trocar e no curso do próprio PAF, né, nem antes do PAF, no curso do próprio PAF, trocar o direito creditório. Por isso, eu nego o provimento ao recurso. É como voto, presidente. Alguma dúvida, esclarecimento, pessoal? Podemos, então, colher os votos. Doutora Giovana? Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas? Acompanho o relator. Doutor Lucas? Com o relator. Doutora Mauritânia? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, item 47 da pauta, por unanimidade de votos, negar o provimento ao recurso. Pessoal, vamos fazer um intervalinho agora, que eu acho que agora teria um outro, doutora Bianca, e depois o doutor Dornelas relata. Acho que não faltam muitos para a gente enfrentar. Tem um do doutor Lucas. O doutor Lucas tem um lote grande, vai ser tratado em conjunto, né, de Áurea Holding, né? Então, exato, depois a gente faz julgou isso. até Os julgou pendentes. parecido no mês passado. Então, Opa, que coisa boa, hein? Então os pendentes da manhã, porque como saíram esses da pauta agora, eu vou tirar mais um da doutora Bianca agora, 48, vai ser retirado de pau, e vai ficar um do doutor Dornelas, 49, e esse lote do doutor Lucas, para a gente analisar a parte da manhã, e se der tempo a gente já começa a adiantar alguma coisa dos outros períodos aí que a portaria permite. Mas então vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, acho que também a gente já está com uma hora julgando, já dá para parar um pouquinho. Isaías, por favor, interrompe a gravação, a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos, por favor.